Bom dia, senhor presidente Felipe, bom dia, vereadores, vereadoras e todos que nos acompanham no canal 16 da TV Câmara. Bom, meu assunto hoje vai ser sobre uma imoralidade, apesar de ser legal, mas considero como uma imoralidade, a questão da correção do reajuste da tabela do imposto de renda, pessoa física. Entendemos, sim, que o governo federal não é obrigado, o presidente não é obrigado a reajustar anualmente a tabela, porque isso aí trata-se de um projeto de lei que tem que vir através de um projeto de lei todo o reajuste. Mas concordamos que é legal, mas entendo que sim, que é imoral e é bem injusto também. Porque eu vou mostrar algumas tabelas para vocês, vocês vão notar como faz a diferença no salário de todo assalariado, né? Então, nós estamos vendo aí a tabela, a primeira tabela, onde que aparece aí o percentual de reajuste. Nós temos aí o IPCA, né, que é o índice de preço ao consumidor, onde que o Banco Central se baseia no IPCA para medir a inflação acumulada. E desde 96, estamos falando aí 20 anos, 21 anos atrás, desde 96, a inflação vem acumulando um percentual. E se vocês notarem aí que, indiferente do presidente, todos erraram aí, tá? Apesar que eu estou pegando aqui de 96, não estou pegando para trás, mas todos erraram, tanto Fernando Henrique, Lula, Dilma. Teve períodos que não houveram as correções. E aí, se nós for olhar na última coluna, nós temos aí o acumulado. Então, em 96, se vocês olharem na última coluna, começou com a inflação 9,56, aí 97 acumulou para 15 e foi indo. Em 2002, vocês notam que teve um reajuste da tabela. Aí de 45 em 2001, em 2002 baixou para 39, mas mesmo assim houve alguns reajustes, mas nunca foram suficientes. O que faz chegar em 2016 com 83% de defasagem na correção. Em 2016, nós temos aqui como uma previsão de 6,36, mas ela fechou em 6,29, então não muda muito. 2017, sabemos que não houve também um reajuste. Então, desses 83, a previsão para 2017, o IPCA está em torno de 3,40 alguma coisa. Corrigindo, o acumulado deve chegar ali a uns 89. E, por enquanto, não se fala não está aprovado o reajuste para 2018. Com a previsão para 4,5, nós vamos chegar próximo ao 100%. 100% de defasagem na correção da tabela do imposto de renda em cima do salário. O que reflete isso aí? Até então, 2016, 83%. Nós vamos pegar como base esse número aí. Na tabela seguinte, isso, nessa tabela aí, onde nós temos uma simulação de valores. Vocês podem notar aí que 1903, para baixo, a pessoa não é tributada. Acima de 1903, hoje ela é tributada, tá? Porém, se a tabela fosse corrigida, o assalariado teria a tributação do imposto de renda somente com 3.456. Isso é aqueles 83% que está defasado, que precisaria, por justiça, colocar em cima da tabela. Para vocês notarem, eu fiz questão de levantar essa tabela aqui, vocês podem notar que o menor salário é o mais prejudicado. Se nós pegar a base de R$4.000, um salário bruto, nós vamos ter uma diferença
de 547%. O que é esses 547%? É o valor que o imposto de renda está cobrando a mais do que deveria ser. Num salário de 4 mil, a pessoa teria que pagar apenas R$40 de imposto de renda. Ela paga 5,5 vezes a mais. Ela paga R$263, para vocês verem o tamanho da injustiça. E se vocês forem olhar os maiores salários, a diferença é pouca. Lá no final chega a 2%. Não tem diferença praticamente. Então, quem mais ganha sempre é mais beneficiado. E o que menos ganha é o mais prejudicado. Lembrando que, abaixo de 3.456, nós não teríamos a retenção do imposto de renda no salário. A pessoa poderia usar. E se nós pegar todos esses valores que estão sendo cobrados a mais, se houvesse a correção, se houvesse a atualização, simplesmente a inflação na tabela, a gente não está pedindo coisa maior que isso, simplesmente a inflação, o que está faltando aí de imoralidade. Se fosse corrigir ela, os 83%, vocês imaginam a quantia que teria no mercado para ser consumida. O volume de dinheiro a mais que teria no mercado, que assalariado iria para o comércio, o desenvolvimento e o poder aquisitivo dele. Para vocês terem noção, quanto problema traz essa ineficiência dos governos, onde que, indiretamente, eles acabam, desta forma, aumentando o imposto, não passando a correção da tabela. Então, eu peguei ali, na terceira tabela, os dois comparativos, o que é hoje em cima, a tabela real de hoje, e o que seria o ideal na parte de baixo. Então, esses números aí, vocês podem olhar, que hoje o assalariado com 1.903, ele já é tributado, tá? Se fosse atualizado a inflação, nós teríamos o assalariado tributando o IR somente com 3.456. Então, nós temos uma diferença aí, pegando o salário aí lá em cima, se nós pegar aí o valor de 3.000, a terceira coluna, 3.751. Hoje ele está descontando 354 é o valor que volta para ele. Mas se nós pegar esses valores aí, 3.700 para 3.456, a pessoa não teria esse desconto algum. Isso que eu quero dizer. Isso tudo voltaria para o mercado. Para vocês verem o tamanho da injustiça que estão cometendo os governos federais. Se eu fiz uma comparação aqui, eu fiz uma comparação em cima do salário. Vamos pegar praticamente o salário do vereador. O salário do vereador, que gira em torno de 10 mil, tá? Ele está com uma perda de 7,2% sobre o salário dele. É como se fosse tirado do salário 7,2%. Só que o salário que mais é prejudicado nesse cálculo é aquele que gira em torno de uns R$7.000. Gira praticamente gira em 9,15% de valor que está sendo retirado do salário. Então, atualmente, ok, não se tem mais ganho real, mas até a inflação desta forma estão tirando. Então, é outra forma de fazer caixa no governo, empobrecendo, exatamente, vereadora, empobrecendo a população. Então, a população, infelizmente, está pagando também esses valores. E só para comentar, em 1994 até 96, nós tínhamos uma faixa de 35%. No momento oportuno, sim, vereador. Nós tínhamos uma faixa de 94 a 96, nós tínhamos uma faixa de 35% na alíquota. E simplesmente, sendo que essa faixa era para salários acima de 125 salários mínimos, então salários acima de R$100.000. E simplesmente em 96 foi retirado
essa faixa aí. Mais uma vez, favorecendo os grandes valores. Senhor presidente, uma declaração de líder do partido PRB. Uma declaração de líder da bancada do PRB. Segue o vereador Chico Guerra. Se possível, uma parte. Sim. Então, só para comentar para vocês, já em 96 foi tirada essa faixa, que não sei por que foi tirada, podiam ter deixado. Foi tirada essa faixa e ela só veio a favorecer os grandes salários, porque os outros continuaram. Apesar que agora, um período atrás, nós tivemos aí a alteração para 4 faixas, né? Que é o 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Mas não para só ali. Se vocês olharem nessa tabela, na primeira tabela, no primeiro quadro lá em cima, a dedução por dependentes e também a parte da educação, vocês podem olhar ali que tem R$ 189 por mês, que dá um acumulado ano de 2.275, e uma dedução na educação anual de 3.561. Se fosse corrigido, nós teríamos uma nova realidade. A dedução por dependentes de 347 mensais, que ano dá 4.163, e na educação 6.521. O que é isso aí? No final do ano, quando a gente presta contas com o Leão, que faz a declaração do imposto de renda pessoa física, esses valores aí, da forma que estão na primeira tabela, tá? Eles reduzem a base de cálculo, fazendo com que tu ou pague mais ou tenha uma restituição menor. Se nós tivéssemos a correção, os valores do segundo quadro, o pagamento seria menor do imposto de renda ou a restituição seria maior. Então, eles estão levando ali também eles estão levando vantagem. E o detalhe que, se é justo ou não é, quando a gente tem a retenção do imposto de renda, vou pegar um exemplo aqui, em janeiro de 2017, a gente tem a retenção do imposto de renda. Se no final do ano a gente faz o imposto de renda, nós temos a receber ele, nós vamos receber esse real de janeiro de 2017 somente a partir de junho de 2018. Então, o que é? 1 ano e meio, no mínimo 1 ano e meio, de defasagem também da inflação. Então, para vocês verem o tamanho da imoralidade quanto à inflação que não está sendo cumprida, na questão de atualizar a tabela, questão de atualizar, tá? Não é de ter ganho, o tamanho do rombo que acontece no salário dos assalariados. Vereador Adiló, seu à parte. Obrigado pela parte, vereador Chico. Vossa Excelência traz um assunto, coincidentemente, segunda-feira eu consultei o economista Luiz Felipe Novello para me ajudar na montagem desse histórico e também do aposentado. Vossa Excelência deve saber que o aposentado a partir de 65 anos, ele tem uma faixa que não é tributada. Essa também faz mais de 20 anos que não é corrigida. E outra imoralidade escorchante desse país é a atualização do valor dos imóveis. Um imóvel comprado há 20 anos, porque a última correção deve ter sido 1997. Toda a sua atualização inflacionária ela é tributada a 15% na hora da venda. Isso não é lucro. Então, Vossa Excelência traz um assunto extremamente pertinente, porque isso nem sequer é computado na carga tributária desse país. Isso aqui não entra, e é um achatamento de renda, um empobrecimento da classe média brasileira e das classes menos favorecidas, dos mais pobres. Cumprimentos pela apresentação, nós devemos trazer também nos próximos dias, então, a questão dos imóveis e dos aposentados para colaborar com Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela sua parte. É bem isso aí, para ver como nos números, tomando base o nosso valor, é quase 10% que eles estão retirando, né? 10% real que eles estão retirando. O seu à parte, vereador Flávio Cassino. O cidadão comum, vereador Chico, entre os quais eu me incluo, né, é penalizado duplamente. Primeiro, ele não pode viver só da aposentadoria, não paga nem os remédios aí fora, né? E tu é obrigado a continuar trabalhando. Só que aí eles começam a te sangrar de novo na contribuição previdenciária todo mês, né? Um exemplo na Câmara, eu mesmo aposentado
todo mês 11%. Então, há uma penalização para aquele que continua trabalhando. Essa é uma das outras aberrações, é uma dicotomia do sistema. Obrigado. Obrigado, vereador Flávio Cassina. Claro que o ideal, o sonho de todo brasileiro, seria se o imposto de renda ele começasse a ser cobrado no momento que o assalariado, né, tem o mínimo para suprir suas necessidades básicas. Então, eu entendo que o justo, o ideal, seria o assalariado, no momento que atingiu o mínimo para sobreviver, questão da alimentação, vestuário, transporte, moradia, além de outros, né? Sendo que questão de saúde e educação, o governo deveria retornar isso aí, né? Então, no momento que ele atinge esse mínimo aí, a partir daí, o imposto de renda começar a cobrar. Porque se pegar o salário aí de 1903, que está sendo cobrado a partir daí, praticamente é difícil viver com esse valor. A pessoa tem que fazer uma mágica todo mês. Então, o ideal seria isso aí. Ele, depois que supriu as necessidades básicas, aí sim começar a cobrar. Claro que isso aí é um sonho distante, mas nunca é impossível. Eu só queria deixar também registrado que, nesse ano, no site da Câmara dos Deputados, tá, vereador Chico Guerra, teve uma notícia, em 3 de agosto, já em tramitação, o projeto de reajuste da tabela do imposto de renda, que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que reajusta a tabela do imposto de renda de pessoa física em 12,5%. Até o texto também estabelece que, a partir de 2019, a tabela do IRPF será corrigida anualmente pelo IPCA, que seria o ideal, né? Que seria o justo, né? Onde que mede a inflação. Só que a tramitação, ainda o projeto será votado nas comissões de Finanças e Tributação, que vai analisar o impacto fiscal da correção da tabela do IR e a Constituição e Justiça e da Cidadania. Depois, segue para o plenário da Câmara. Em outras palavras, então, eu duvido que vai ter a correção. Dá para dizer até impossível. Do jeito que estão levando o Brasil, eu não acredito que vai ter correção alguma. Então, 2017 vai ficar sem correção, 2018 vai ficar sem correção e 2019 a Deus pertence. O seu à parte, vereador Périco. Obrigado, vereador Chico. Realmente, eu ia falar justamente sobre essa questão do Congresso Nacional. O ano que vem, nós teremos eleições para o Congresso Nacional e eu acredito que todo cidadão teria que cobrar de todos os candidatos a deputado federal um compromisso dessa imoralidade, que é mais um imposto a ser cobrado no Brasil, de que ele tivesse o compromisso de, ao assumir, ele, de uma vez por todas, ir ao Congresso Nacional e defender esse reajuste integral, que ao longo da história, isso simplesmente foi o quê? Foi um imposto, um subterfúgio do governo federal de cobrar mais o imposto. Lembro que em 1720, em Vila Rica, o povo, através de Felipe dos Santos, fizeram um movimento contra o aumento do imposto do ouro, que eram as casas de fundição. Lá eles fizeram o movimento. E tivemos vários movimentos ao longo da história, e hoje estão nos tirando esses 83, e, sinceramente, ficam preocupados com fora Temer, fora Dilma, fora Lula, quando, na verdade, deveriam estar nas ruas, e nós aqui na Câmara dos Vereadores, exigindo isso, porque isto aí é retirar dinheiro do trabalhador. Isso sim toca no bolso do trabalhador. E as outras coisas são políticas, mas isso aí toca, e eu gostaria de lhe cumprimentar, porque semana passada eu falava com o vereador Adiló, justamente sobre essa cobrança mentirosa de mais um imposto. Obrigado, vereador Chico. Obrigado, vereador Périco. É bem isso aí. Não é ilegal, mas é imoral, é injusto e é até um roubo mesmo contra o assalariado.
por mais que o governo estude agora no orçamento, para cobrir o orçamento de 2018, ele está estudando em criar novas alíquotas de 30% ou 35% sobre salário acima de 20 mil. Então, vocês notam que eles estão usando a tabela para amenizar o rombo. Para finalizar, presidente, eles estão usando o imposto de renda para amenizar o tamanho do rombo que tem no governo. Obrigado, era isso aí, presidente.